presidente Lula defendeu a reforma para mudar o imposto de renda. Olha, outro tema polêmico, né, que todo dia se comenta, né, as redes sociais, aí, o jornalismo de todas as emissoras está em cima dessa questão do imposto de renda. O Lula está com o discurso de tirar dos ricos, ou fazer os ricos pagar mais para que quem ganha menos pague menos. Está uma confusão de escambau. Vamos de novo aí, pode rodar. É necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário. Então vocês têm que saber que nós temos que fazer isso. Vocês têm que saber que a gente não ganha isso se não houver mobilização do povo brasileiro para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda. Aí, no embalo desse discurso de campanha, como diz o Zezinho, aí, palanque do senhor Luiz Inácio, ele também falou da promessa, né, de um salário mínimo atrelado ao PIB. Vai, pode rodar. Nós estamos conversando um novo tempo. Essa comissão que nós montamos é para que vocês possam discutir bravamente aquilo que é necessário, não aquilo que a gente quer do aumento do salário mínimo, porque nós já provamos que é possível a gente aumentar o mínimo acima da inflação, e o mínimo é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque se o PIB, nesse país, o PIB já cresceu 14% ao ano, e o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce e fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, que é o trabalhador brasileiro. Então o salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. Muito bem. Ontem o Ramon Cojuí disse aqui no programa que o Zezinho estava preocupado com isso, porque o Zezinho se enquadra nas grandes fortunas, né? Então daí esse negócio de imposto, salário, preocupa ele. Zezinho, eu dou a palavra para você, para essa fala do senhor presidente aí. Todos nós sabemos que Ramon Cojuí tem muita retórica, né? Mas contribui com o debate, nosso colega, nós respeitamos as brincadeiras e gozações. Mas vamos lá. Olha, eu assisti a entrevista dele no G1. Com a Natuza, né? Olha, é algo, eu aconselho você, telespectador, que veja e reveja a entrevista. Quem não gostou muito foram os militares, né? E é algo seguinte, você chega ali, eu sei que nós debatemos ontem sobre aquilo que ele especialista, Cícero, eu vejo muito, eu leio muito notícia, eu ouço muito especialista, economista. A gente tem que estar vendo o barulho do mercado, as pessoas que se posicionam. E o que nós estamos vendo é o seguinte, Lula está mudando. Bolsonaro tinha um cercadinho, falava para a bolha dele. Lula criou o cercadinho dentro do palácio. Aí ele agora está falando para a bolha dele, está discursando. Não está sendo aquele Lula lá de 2003, aquele Lula... Esse aquele lá não existe mais, gente. Está sendo Dilma 4. É Dilma 4. Piorado. Tem retórica, tem discurso, mas o que a gente vê é o seguinte, do discurso que ele fez ontem, foi discurso sobre economia de horrores. Isso dá, Cícero, da maneira que ele está querendo fazer. É que as pessoas, apoiadores dele, já fez conta, não, ele não vai fazer isso. De como? Como é que ele vai fazer? Só dá. Quem paga a conta são aquelas pessoas que contribuem. Agora, dizer que só quer tributar acima de 5 mil, não existe como. Dá um rombo. O país arrecadou, Cícero, 2.800 bilhões. Dá um rombo de 2. Ele quebra. Pelo amor de Deus. Então tem uma loucura aí que quem é que está sendo o mentor de Lula? Ou é jogar para a plateia e, pelo amor de Deus, você falou assim, aqui a imprensa está de quarentena, ela não está fazendo jornalismo. Vamos ser sinceros, Cícero. Eu espero que quando você voltar para a sua coluna, você se atenha aos fatos. Tudo bem que você tem um compromisso com Rondônia, você está aqui. Agora, não dá para Lula estar brincando com o povo brasileiro e a imprensa está calada. A imprensa tem que fazer jornalismo. Isso é brincadeira o que está acontecendo.
O que ele está querendo fazer, não existe mágica. Ele está bravateando, está falando discurso de campanha. Ele tem que descer do palanque. O povo brasileiro quer resposta. Criou uma expectativa que ele seria melhor do que Bolsonaro. Pelo amor de Deus, estou sentindo saudade. Arnaldo, você que é outro milionário aí do ramo alimentício, e aí? Essa fala do ilustre Zezinho. Eu, graças a Deus, sempre digo o seguinte: eu nunca tive medo de ser pobre. Porque eu já sou. O pobre não tem medo de ser pobre. Quem tem medo de ficar pobre todos os dias é o rico. Quando ele acorda, o rico nunca... Zezinho, aí do teu lado, Chico Holanda. Buiú, o tempo está curto. Vamos aí para as falas de Lula, Buiú. Senão você vai ficar o tempo todo, Cícero. Não dá. Quando é que começa aquele programa lá? Eles, coitados, eles não têm sossego. Todo dia falando de mercado e tudo. Tudo medo de ficar pobre. Eu já sou pobre, eu não tenho medo de ficar pobre. Não vou ficar mais pobre que eu. Não ligo para dinheiro. Estou nem aí para esse trem. E eu vivo numa paz, num sossego. Você não vai comentar dos desastres da fala de Lula? Mas que desastre? Como é que eu vou comentar 18 dias de governo? Não abriu o orçamento ainda, não deu. Mas ele está mexendo, as falas dele estão mexendo com o mercado, está mexendo com os juros, está mexendo com a bolsa. Ele já falou para você que ele está andando e andando. Está trazendo insegurança. Ele já falou para você que ele está andando e andando para o mercado. Você ainda não captou a mensagem, não? O mercado que você quer salvar as americanas aí? Dos caras que deram o golpe aí. Ele está falando de Americanas aí. Eu estou falando, isso é mercado. Não, isso é mercado. O Buiú. Não é mercado, não? Não, o que você tem que falar, Buiú, é essas falas desastrosas. Não, se eu tiver que falar aquilo que você quer que eu fale, é melhor você ficar falando por mim, porque eu não vou falar o que você na verdade, é o seguinte, ele quer mudar tanta questão do salário mínimo que ele vai dar um aumento primeiro. Isso é problema dele, porque ele é o presidente. Ele tem direito de falar aquilo que ele quer, ué. É, legal. Você induziu muita gente a cometer erro e você agora vem falar besteira aqui. Que besteira que eu falei? Você não quer que melhore o salário mínimo, não? Por quê? Eu como. Espera que você vai ter que pagar seus funcionários. Como eu sei, do jeito você vai ter que pagar eles. Nós temos que acabar com aquela máxima. Vamos lá, conclui. Tá, vou concluir. Nós temos que acabar com aquela máxima de que pagar salário, você está fazendo favor, não é não. Pagar salário é obrigação. E bom salário melhor ainda, que quanto melhor você pagar, mais o cara consome lá na papelaria do Chico Holanda. Alexandre, sua vez. Olha, eu acho importante, sem dúvida, que pagar bem nunca é pagar demais. Né? Agora, tem que ter atitude. Poderia ter feito já. Teve equipe de transição, né? Tanto que a equipe de transição deu tanto resultado que aumentaram para 37 ministérios. Então, algum estudo foi feito. Agora, tem que colocar na prática. Agora, a gente nunca pode esquecer, e aí muitos vão me criticar, uma coisa chamada o custo dos encargos sociais no Brasil. Quanto é que o empresário paga lá no final de encargo social? O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é pago através, os recursos do INCRA vêm através da folha de pagamento, da guia do INSS, que as empresas pagam. Então, a gente tem que olhar isso também. Tem que pagar bem? Claro que tem que ter. E quando o Zezinho fala que vai quebrar, não vai quebrar. O que os entes públicos precisam ter é gestão. Estou falando a maneira, a proposta que ele está fazendo. Gestão. Zezinho, o que acontece? Se cobrar só acima de 5 mil reais. Qualquer dor de barriga. Dá um rombo de 2 trilhões. Não dá, Zezinho. Não dá. Então você tem que... Zezinho. O lucro do Brasil é exacerbado, velho. Tu é doido. Primeiro assim, qualquer dor de barriga que dá no município do Estado da União quer aumentar imposto. Nós somos um dos países que mais imposto paga no mundo. Então está na hora de votar para o cidadão. O dinheiro tem que circular na sociedade, não nos entes federados, porque eles não fazem nada. O que eles fazem, e na maior parte das vezes, é gastar mal o dinheiro gerado pelo privado. Porque o que a União produz? Nada. O que o Estado produz? Nada. Eles usam os recursos arrecadados através do pagamento de impostos para fazer as funções que deveriam fazer, que a gente sabe que nem todas são feitas. Então, rever a lição de casa. Primeiro, já começaram mal. 37 ministérios, não precisa tanto ministério assim. Então, aí também já dá para enxugar, enxugar muita coisa. Tem TV pública, para quê? 3 bilhões de reais por ano, para quê? Para falar bem do governo? Acaba com isso. Então, dá para fazer sim, só precisa ter vergonha na cara e fazer gestão. Mas, com esse time que está aí, vai ser difícil.
Agora o Zezinho também faz uns cálculos e arruma uns números aí de fazer inveja a Pitágoras. Eu Né? falo que a economista fala, Cícero. O Zezinho Chico assessorado Holanda. pela Eu Marina falo Silva. que eu me anteno aqui no debate, Cícero. Chico Holanda, vamos lá, sua vez. Esperar o quê, né? Quando o povo brasileiro elege aí um ex-presidiário para voltar ao poder novamente, e vendo o para trás, mente, vamos dizer assim, como lá a turma da escola do professor Raimundo, esse filme já passou várias vezes. Tá? Essa história mentirosa de dizer que vai fazer isso, fazer aquilo, que o salário mínimo montou uma comissão, isso é para ganhar tempo. Só que alguém tinha que avisar o presidente que a campanha já acabou. Ele não precisa mais estar jogando para a plateia, dizendo que vai fazer o que não vai conseguir fazer. Tá? Veja só. E quando as pessoas falam, tá? E quando ele fala, pode pagar, aumentar bastante, aqui eu vou dar dados, tá? Que não é o chutômetro, não é o... Quem emprega a maioria, em torno de 75% a 80% de toda a mão de obra no Brasil, é o micro, é o pequeno empresário. Eu também concordo. Que às vezes tem 2, 3 empregados, né, Chico? Exatamente. É aí aonde está a gestão de emprego. E esses pequenos empresários, eles não têm condições de ter um aumento muito acima da inflação. Os grandes empresários, as grandes empresas, essas sim. Mas só que essas empresas, elas empregam aí 15% a 20% só da mão de obra. Tá? E também concordo, eu sempre já defendi que precisamos cobrar o imposto de renda mais desses meia dúzia aí, 3%, 4% dos brasileiros, mas que tem mais 70% da nossa receita no Brasil. Ou seja, de fato, tem gente, os banqueiros principalmente, ficando bilionários cada vez mais, essa turma tem que pagar mais. Nós temos que tirar de cima de quem de fato produz, de quem de fato emprega, que é o pequeno, que é o micro. Nós precisamos fazer com que poucas pessoas, bilionárias do país, tá? Gente aí com mais de 100 bilhões de reais de fortuna... O caso dos donos das Americanas. Exatamente. Né? Chico, você Nessa acredita, parte, eu você concordo. acredita em reforma tributária? Não, eu não acredito e vou explicar o porquê não acredito. Como é que o governo vai reduzir tributos, vai reduzir a arrecadação e em que aumenta a despesa pública. Enquanto não houver a reforma administrativa, que eu sempre falei, redução de municípios, de Estado e da União. Mas quando o presidente entra, em vez de pensar em redução, ele faz aumentar o ministério, como é que vai conseguir ter reforma? Isso é para inglês ver, isso é para aquelas pessoas que não têm o menor conhecimento, achar, agora o presidente vai resolver o problema tributário. O problema tributário do Brasil precisa passar primeiro pela reforma administrativa, redução de Estado, redução de despesa. Na verdade, Chico, a reforma tributária é uma consequência, né? É uma consequência, com certeza. Hoje é uma causa. Não, o que vai acontecer? Vai continuar arrecadando 100. Vamos pegar aqui uma conta simples. O segmento A paga 40 e o B paga 60. O que vai inverter, equilibrar e tal, vai continuar a mesma coisa, porque o Estado continua do tamanho de um elefante. Exato. Essa inoperante, obeso e ineficaz. E a gente pagando a conta. E o Zezinho está apressado. Hã? E o Zezinho está apressado.